Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores de São Paulo, torcedoras do Tricolor, também torcedores e torcedoras do Galo, tudo bem? Bom, eu espero que sim, né? Estamos aqui na neve aqui de São Paulo, né? Daí toda essa roupa aqui, né? Eu fico pensando nos torcedores, mais de 23 mil pessoas que foram ao Morumbi, né? Para ver esse jogo aí. No frio que tá fazendo em São Paulo, vocês não têm noção do frio que tá fazendo em São Paulo hoje à noite, gente. E o Tricolor do Morumbi decepcionou, né? Não é todo jogo que vai sofrer no final, né? Que o adversário vai jogar mais do que o São Paulo no Morumbi, e no final o São Paulo vai conseguir um gol, como aconteceu com o Atlético Goianiense, né? Até porque o Atlético Goianiense é um time de certo patamar, né? E o Galo é outro, completamente diferente, né? Então, hoje o São Paulo correu riscos severos de levar uma virada, né? Virou a partida e poderia tomar, na verdade, uma outra virada ali no jogo, né? O Atlético empatou a partida no segundo tempo, poderia ter feito o terceiro gol e sair com a vitória nesta noite fria aqui de São Paulo, né? De novo, a gente precisa falar, a gente precisa se perguntar o que está acontecendo com o Rogério Ceni, né, gente? Porque é impressionante como ele está vacilando, né? Impressionante como ele não consegue mais fazer leituras, né, do jogo, mas não somente isso, né? Ele não consegue apresentar soluções para os problemas. Ele simplesmente olha para o banco, mexe em alguns jogadores, mas a gente não vê mudanças táticas severas na equipe, sobretudo mudanças para conseguir fazer a equipe mudar cenários desfavoráveis durante a partida. Volto a repetir, teve muita sorte contra a equipe do Atlético Goianiense. Hoje, a sorte não vai ajudar sempre, gente. E ela não ajudou na noite de hoje, né? Pelo contrário. Né? Acho até que a situação poderia até ser mais complicada aí para a equipe do São Paulo. Bem, o Tricolor saiu fazendo um jogo aí, tentando fazer o seu jogo, aplicar o seu jogo, tentando ter o domínio da partida no Morumbi. O Galo, contudo, não ficou para trás e houve um equilíbrio no primeiro tempo, né? Uma partida interessante, né? As duas equipes tiveram chances ali. O Galo teve o seu gol marcado através do pênalti, né? Mas, assim, foi um jogo equilibrado. Foi um primeiro tempo equilibrado em que a vitória do São Paulo, virada do São Paulo no primeiro tempo, não disse muito que foi o jogo, né? Foi um jogo muito mais para empate na primeira etapa. É claro que a partir do gol que o São Paulo levou, a equipe conseguiu trabalhar um pouco mais no campo de defesa do Galo, né? Agora, os mesmos problemas de sempre apareceram de novo, né, gente? Os problemas de criação no meio de campo não tem, tem que ser jogo acelerado, a bola tem que passar rápido pelo meio de campo, né? Nestor não está conseguindo jogar bem, né? O que não é novidade. O Pablo Maia é só um marcador, nada além. Patrick não vem em boa fase, Patrick novamente começando a apresentar uma fase ruim. Ele é um jogador, infelizmente, ele é esse tipo de jogador que às vezes apresenta aí boas fases, depois tem sequência de jogos ruins, depois foi assim no Inter, né? É muito importante entender o que é o jogador quando se contrata ele, acho que não sabiam disso. É um jogador de altos e baixos, às vezes consegue apresentar muitos bons momentos, mas às vezes decepciona também, né? O Reinaldo invertido no lado direito, essa invenção aí do Ceni, não dá para entender, ele continua insistindo com o Ferrarese, dessa vez ele tirou o Luizão, parece que ele sempre quer punir um zagueiro, né? Para manter o Rafinha improvisado ali na defesa. Não dá para entender isso, gente. Não consigo entender. Eu sei, vocês vão justificar qual é o motivo pelo qual o Ceni faz isso. Não dá para entender. Né? Ele quer uma melhor saída, tal, mas não tem sentido, gente. Até porque um dos jogadores que estava hoje em campo, o Ferrarese, é um jogador que consegue também fazer uma saída boa. É um jogador que tem um passe médio interessante, um passe em profundidade interessante. Foi dele o passe ali muito importante que surgiu, que gerou o primeiro gol do São Paulo, né? Então o Ferrarese é um zagueiro, já tem essa função no Ferrarese, não precisa do Rafinha, né? E ele inventa o Reinaldo na direita, coloca o Hélio, ou seja, o pardalizou total hoje, né? Pedindo para levar e levou. No fim das contas, acabou levando ali um gol, depois conseguiu virar no primeiro tempo, né? No segundo tempo, a equipe do Galo assim, não merecia necessariamente perder no primeiro tempo, poderia ser terminar empatado. No segundo tempo, o Galo tentou trabalhar muito mais assim, no campo de defesa do São Paulo, as alterações do Cuca ali curiosamente funcionaram. Aliás, não dá para entender, né? Não dá para entender, não tenho a menor ideia no que passa na cabeça desse maluco, né? Que ele deixa o Ademir como titular e o Pavão no banco de reservas, né? Não dá para entender realmente esse tipo de coisa. Então, quando ele fez as alterações do segundo tempo, né? Tirou um Guga que tinha ali altos e baixos, mas deixando muito espaço ali também para o São Paulo trabalhar. Colocou o Mariano, ele coloca o Hever, né? Tirando o Alonso para dar uma na cabeça de uma segurança maior para a zaga. Eu consigo entender nesse ponto aí, pelo menos no jogo aéreo ali, a equipe do Galo ganhava alguma coisa. Além do Mariano, Eduardo Sacha, né? O Rubens e o Pavão. Não colocou todos os jogadores, evidentemente, juntos, né? Mas as outras vezes foram importantes e fizeram o Galo jogar muito mais no segundo tempo, né? O Galo foi para cima do São Paulo,
empatou, mereceu o empate, merecia vencer também, tá? Se vencesse não seria nenhum absurdo, não, né? Agora, por que o Galo nunca joga assim com essa personalidade? Né? É uma pergunta que a gente faz. O que acontece com essa equipe? Por que o técnico faz essas bobagens, por exemplo? Hoje, que não tinha um jogador importante como o Nacho, né? Por que não fazer uma tentativa de começar ali com algo diferente? Por que não tentar colocar, por exemplo, o Pavão no começo ali e entrar com o Ademir quando o time do São Paulo estivesse cansado? Não dá para entender isso. Eu não consigo entender o Cuca, né? E é muito por causa dele que as coisas estão também como estão neste momento. Por outro lado, a gente viu o Ceni pedindo para o São Paulo jogar para frente, essa era a defesa, só que ele não falava como, ele falava, só gritava, mas taticamente ele não falava como a equipe poderia fazer isso, né? O Ceni me parece muito perdido nesse final de campeonato, já não consegue achar soluções para os problemas que os adversários colocam para o São Paulo nas partidas. Está muito mal o Ceni, na minha opinião. Nas alterações, ele coloca o Luan, né, que poderia perfeitamente ter entrado nessa partida. Ele coloca o Bustos aos 40 do segundo tempo, parece provocação, né? Ele coloca o Luizão, e aí o Luizão, curiosamente, paradoxalmente, é o cara que, na minha opinião, erra no gol do Galo, né? Porque ele chegou atrasado ali, não pode marcar o Vargas daquele jeito atrás do Vargas, né? Coloca o Marcos Guilherme, né? Então ele continua achando que o Marcos Guilherme é mais jogador que Bustos, porque Bustos entrou no finalzinho, ele continua achando, por exemplo, enfim. O Ceni não dá para entender o Ceni. O São Paulo teria uma grande oportunidade, gente. O São Paulo iria hoje a sexta posição se ficasse com a vitória, né? Iria vaga direta à Libertadores de América, a etapa de classificação direta, perder essa grande oportunidade aí por causa do Pardal, né? Rogério Ceni, né? Volto a dizer, contra o Atlético ele fez tudo errado e o time conseguiu a vitória apesar da pardalice dele. Hoje a pardalice dele não conseguiu, atrapalhou a equipe e a equipe perdeu muito também por causa dele. A equipe não tinha organização tática nenhuma no segundo tempo. No primeiro tempo já era complicado, porque o centro dos acontecimentos, que é o meio de campo, não existe no São Paulo. No segundo tempo, a coisa piorou muito mais ainda de figura. E as alterações que ele fez apenas pioraram a equipe, não melhoraram a equipe de São Paulo. Esse empate pode ser colocado, na verdade, esses 2 pontos perdidos, pode sim ser colocado na conta do Ceni, que hoje ele errou bastante. O São Paulo agora fica numa posição aí do campeonato aí que não ainda é uma posição, de certa forma, confortável, né? Porque o Botafogo perdeu na rodada, o São Paulo teve sorte, no caso aí, o Botafogo perdeu em casa para o Cuiabá, uma coisa assim, inexplicável. O Fortaleza vai jogar contra o Palmeiras no Aliança, então a possibilidade de que o Fortaleza não ganhe é muito grande, né? Agora, por exemplo, se o Fortaleza empatar, o Fortaleza fica colado, continua colado ao São Paulo, vai a 49 pontos, fica 2 de São Paulo. No final de semana, o São Paulo tem uma rodada, tem um adversário muito complicado fora de casa, enquanto o Fortaleza vai jogar os seus domínios contra o Atlético Goianiense, ou seja, a chance do Fortaleza encostar ainda mais no São Paulo no final de semana que vem é muito grande. Inclusive, se o São Paulo empata o jogo no final de semana e o Fortaleza vence, o Fortaleza passa o São Paulo e toma o 8º lugar do São Paulo, né? Então, tem que tomar cuidado, porque está muito próximo de Libertadores, mas se vacilar, vai ficar de fora da Libertadores de América, né? E o Rogério Ceni precisa se acalmar, precisa parar de ser tão pardal, porque está atrapalhando realmente muito a equipe com essas alterações bizarras e também com algumas escolhas que ele faz. Como, por exemplo, essa escolha com o jogador Rafinha, que não tem o menor sentido esse jogador ser zagueiro. Não tem o menor sentido. O jogador tem 1,10 m de altura, não tem sentido algum esse zagueiro. Nada justifica essa de jogo melhor, nada justifica a presença do Rafinha como zagueiro. É uma idiotice esse tipo de invenção. É só pro cara, né, se der certo, falar, olha, eu fui o autor disso aí. Ele está sendo autor de uma grande M neste momento, né? Ele está sendo autor daquilo que se faz, né, no banheiro quando você é criança, vai fazer o 2, tal. Ele está sendo autor disso daí. Bem, foi importante resultado para o Galo. O Galo agora, com esse resultado, o Galo jogou bem. O Galo fez uma partida como os torcedores gostam. Finalmente fez uma partida interessante. Pareceu muito confortável no Morumbi. Que coisa absurda. O Atlético Goianiense ficou confortável no Morumbi. O Atlético Mineiro ficou confortável no Morumbi. O que está acontecendo com o São Paulo, Rogério Ceni? Né, que os adversários estão jogando muito bem no Morumbi, estão se sentindo confortáveis no Morumbi. Né? Então o Galo jogou muito bem. Vai ter agora 2 jogos em casa, e tem condição aí de buscar essa vaga na Libertadores. Neste momento, o Galo se coloca à frente do São Paulo, que era uma disputa direta. O Galo não venceu, mas empatou fora de casa e vai jogar dentro de casa agora partidas mais tranquilas do que o São Paulo, que vai jogar 3 jogos, 2 né, fora de casa contra adversários dificílimos. Goiás, que vai lutar ainda por alguma coisa no campeonato, e também a equipe vai jogar contra a equipe do Fluminense fora de casa. Ou seja, a situação não está nada fácil para o Tricolor Morumbi. Se não for Libertadores, gente,
também podemos colocar culpa nesses jogos que o São Paulo está fazendo aí, como o jogo de hoje. E se a gente tem que colocar culpa nesses jogos como o de hoje, precisamos falar que o culpado certamente vai ser o Pardal do Rogério Ceni, caso o time não vá à Libertadores de América. É isso.